estava orando muito para Deus, perguntando: Deus, como hoje eu posso trazer uma meditação depois de uma celebração tão incrível que é a celebração da paixão? E o Espírito Santo começou a falar comigo algo muito profundo. E o que ele me trouxe muito forte, que eu precisava compartilhar com você hoje: nós precisamos saber a nossa direção. O ser humano, ele precisa saber a sua direção. O ser humano, ele não sabe viver na incerteza. Nós temos muita dificuldade de viver sem saber para onde ir. O ser humano, desde o princípio, precisava ser direcionado por Deus. Quando nós estudamos a criação, Deus faz o homem, lá em Gênesis. Ele é muito enfático dando trabalho ao homem. Ele é muito enfático dizendo o que o homem precisava fazer, porque o homem não sabe lidar com a incerteza, ele não sabe viver sem um caminho traçado. E neste momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão vivendo muitas incertezas por conta da doença, do corona que está aí. Nós sabemos que isso tem sido um desafio para a humanidade. Isso já tem gerado alguns desafios, não só na área da saúde, mas também nós temos alguns desafios na área econômica. A Julie, lá no seu trabalho, várias pessoas estão sendo demitidas. Gente, isso está gerando incerteza, está gerando angústia para muitos corações. E hoje eu queria meditar como Deus trabalha com o homem, direcionando. Você viu lá em Gênesis que ele foi lá e direcionou o homem já na criação. Com o passar do tempo, ele ia utilizando profetas, e a humanidade, a sociedade sempre buscava uma palavra profética. Até que em algum momento, Deus fala: agora eu preciso mandar o meu filho, e ele manda Jesus Cristo para nos mostrar exatamente a nossa direção. Jesus pega os discípulos, e eu quero pensar um pouco neste momento. Ele pega os discípulos, ele começa a caminhar com os discípulos. Os discípulos caminhavam com ele para cima e para baixo, fazendo de tudo. E chegando ao fim do ministério de Jesus, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia. Nós chegamos em Mateus 20, 17 a 19. E a palavra de Deus diz: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem, os crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Mateus 20, de 17 a 19. Eu fico pensando na cabeça dos discípulos quando eles recebem aquela direção. Jesus chega para eles e fala muito claramente, fala assim: ei, eu vou ser açoitado, eu vou ser humilhado, eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Existia uma palavra clara de Jesus para os discípulos. Eu acredito que quando as coisas foram começando a acontecer, Jesus foi preso, Jesus começou a ser açoitado, Jesus foi crucificado. Eu acredito que naquele momento, quando Jesus vem a falecer, os discípulos estavam cheios de incerteza, eles não sabiam o que fazer, provavelmente eles estavam tristes. Eles estavam com o coração entristecido porque o seu mestre havia partido. Mas existe uma diferença quando se tem uma direção e você sabe essa direção, e quando não temos ou não sabemos essa direção. Os discípulos sabiam sim, Jesus morreu, mas dentro deles existia uma esperança que ele iria ressuscitar, porque Jesus havia dito. Jesus disse: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E essa palavra trazia esperança, trazia convicção
que a tristeza estava acontecendo, mas ela iria passar, porque Jesus falou que iria passar. Nesse período que a gente está vivendo, uma Páscoa diferente, nós gostaríamos de estar agora celebrando o nosso musical de Páscoa. Nesse período de incerteza, de instabilidade, você precisa ter uma direção clara de Jesus para a sua vida. Porque se você não tiver claro na sua mente a direção de Jesus para você, o desespero vem, a ansiedade vem. Os discípulos estavam tristes, eu fico tentando imaginar, mas existia uma esperança, uma certeza de que Jesus iria ressuscitar. Nós conhecemos a história e nós sabemos que Jesus ressuscitou. A palavra de Deus diz em Tito 1:2 que o nosso Deus, Ele não mente. Sabe, a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus, mudou completamente a história. E Jesus, sabendo que o homem sempre precisa de uma direção, após ter ressuscitado, Ele chama os discípulos e Ele dá uma grande comissão para esses discípulos. Ele fala assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você pode checar isso em Mateus 28, a gente fala muito desse texto. Jesus sabia que o homem precisa ter uma direção. Hoje, adolescente, adulto, senhor, senhora, você que está aí na sua casa, entenda uma coisa: você precisa saber a direção de Deus para você. E sabe onde você encontra toda a direção de Deus para a sua vida? Palavra dele, Bíblia Sagrada. Aqui você vai poder encontrar a real direção de Deus para a sua vida. Quando você compreende o que as Escrituras diz para você, todo medo vai embora, toda ansiedade vai embora, toda incerteza vai embora, porque nós confiamos num Deus que provê, num Deus que traz a cura, num Deus que consola, num Deus que nunca nos abandona. Nós cremos num Deus que disse isso e está na sua palavra. Hoje, essa noite, noite da paixão, onde nós lembramos que Jesus morreu, a esperança que transborda no nosso coração é que nós já conhecemos o fim dessa história. Ele vai ressuscitar. Nós celebraremos isso no domingo pela manhã. E hoje, o meu desafio para você que talvez esteja vivendo ansiedade, incerteza, talvez você foi um daqueles que foi mandado embora essa semana. Entenda que Deus vai prover na sua vida. Se você essa semana foi diagnosticado com algum tipo de doença, entenda que Deus é um Deus de cura. Ele não desampara os seus. A minha palavra hoje é para você que talvez esteja na tristeza ou na aflição, na angústia que os discípulos viveram naquele período. Mas eles tinham uma palavra clara, que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Hoje, você pode ter uma convicção a partir da palavra de Deus. E o meu desafio é: vai ler a Bíblia. Vai falar no secreto com Jesus e começa a falar: Deus, qual é a tua direção para mim? Porque eu tenho a convicção que a partir do momento que você entender a direção de Deus para você, a sua vida vai ficar diferente. Um novo tempo do Senhor vai ser estabelecido na sua vida. E sempre o que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. Queria orar pela sua vida. Onde quer que você esteja, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e entenda que o Senhor tem a direção para você. Espírito Santo de Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é a verdade. Nós acreditamos na sua palavra de início ao fim. O Senhor é o alfa e o ômega. O Senhor é o criador dos céus e da terra. O Senhor é um Deus perfeito que não falha. O Senhor é soberano e nós acreditamos nisso de todo o nosso coração.
E nós clamamos: Espírito Santo de Deus, eu me uno a vários irmãos que estão conectados comigo. Pai, eu me uno, clamando para que um novo tempo direcionado pelo Senhor seja estabelecido nas nossas vidas. Se existem pessoas ansiosas, eu clamo para que o Senhor tire a ansiedade. Se existem pessoas aflitas, tira toda a aflição e traga paz, traga alegria, traga convicção que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Enche-nos com o Teu Santo Espírito, Pai, e nos faça se apaixonar cada vez mais pela Sua palavra. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.